Bom dia, povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, dia 3 de agosto, estamos na 18ª semana do tempo comum. Que alegria podermos começar mais um dia na presença do Senhor. Talvez você esteja ouvindo esta oração ainda deitado, preparando o café, a caminho do trabalho ou voltando de um plantão cansativo. Não importa onde você esteja, Deus já chegou aí antes de você. Há pessoas que acordam com energia, outras acordam apenas porque precisam continuar. Talvez hoje você faça parte desse segundo grupo. Você abriu os olhos, respirou fundo e pensou: mais um dia. Não porque perdeu a fé, mas porque o coração anda pesado demais. Talvez exista uma situação que se repete há tanto tempo que você já não sabe mais como pedir a Deus. Você reza, espera, confia, depois volta a rezar. E mesmo assim, o vento continua soprando contra. É difícil quando sentimos que estamos fazendo tudo o que podemos, mas nada parece mudar. É difícil continuar acreditando quando cada notícia parece trazer uma nova preocupação, quando o dinheiro parece nunca ser suficiente, quando os boletos chegam antes da tranquilidade, quando alguém que você ama continua distante de Deus, quando o telefone toca e o coração já teme receber uma notícia ruim. Existem tempestades que acontecem do lado de fora, mas existem outras muito mais silenciosas. São aquelas que ninguém vê, a tempestade de quem sorri para todos e por dentro está quase desistindo, a de quem cuida da família inteira, mas não encontra ninguém para cuidar de si, a de quem passa o dia rodeado de pessoas e ainda assim se sente profundamente sozinho. Talvez você conheça essa sensação. Talvez existam palavras que ficaram presas na garganta, pedidos de perdão que nunca foram feitos, sonhos que foram sendo deixados de lado, feridas que continuam abertas porque o tempo sozinho não conseguiu curá-las. E o mais difícil não é a dor. O mais difícil é quando começamos a acreditar que Deus também se afastou, como se o silêncio do céu significasse ausência, como se a demora fosse abandono, como se Cristo tivesse ficado do outro lado da tempestade. Mas o Evangelho desta manhã nos convida justamente a olhar para essa realidade com outros olhos. Antes mesmo de acalmar o mar, Jesus caminhou sobre as águas para chegar até os seus discípulos. Ele foi ao encontro deles enquanto o vento ainda era forte, enquanto as ondas continuavam agitadas, enquanto o medo ainda dominava o coração de todos. Perceba um detalhe que muitas vezes esquecemos. Jesus não esperou a tempestade terminar para se aproximar. Ele entrou na noite dos discípulos. Foi exatamente no momento em que eles pensavam estar sozinhos que o Senhor apareceu. Talvez Deus queira lembrar você desta verdade logo nas primeiras horas deste dia. Ele não está esperando que a sua vida fique perfeita para permanecer ao seu lado. Ele já está presente agora, na preocupação que você ainda não conseguiu resolver, na enfermidade que continua exigindo tratamento, na saudade que ainda aperta o peito, na decisão difícil que você terá de tomar hoje. O Senhor não tem medo das suas tempestades. Ele atravessa cada uma delas para dizer novamente ao seu coração: coragem, sou eu. E talvez seja exatamente essa palavra que você precisava ouvir antes de começar esta segunda-feira, antes de responder mensagens, antes de enfrentar o trânsito, antes de abrir a porta do trabalho, antes de cuidar da casa, antes de carregar responsabilidades que parecem maiores do que as suas forças. Se esta oração já encontrou o seu coração, escreva nos comentários, como uma verdadeira súplica ao Senhor: Jesus, aumenta a minha confiança. Escreva como quem entrega esta segunda-feira nas mãos de Cristo. Agora rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, antes de qualquer compromisso deste novo dia, eu quero permanecer por alguns instantes diante da Tua presença. Não quero começar esta manhã apoiado apenas nas minhas próprias forças. Quero começar apoiado na Tua graça. Eu te entrego este dia que nasce, entrego o meu trabalho,
os desafios que vou enfrentar, as pessoas que encontrarei, as escolhas que precisarei fazer. Entrego também aquilo que ninguém conhece além de Ti, aquilo que eu demonstro e aquilo que escondo, aquilo que consigo explicar e aquilo que nem eu mesmo compreendo. Recebe, Senhor, os meus medos mais profundos, recebe o cansaço acumulado, recebe as preocupações com a minha família, recebe as contas que ainda preciso pagar, as portas que parecem fechadas, os sonhos que continuam esperando pelo tempo certo e, acima de tudo, recebe o meu coração, mesmo imperfeito, mesmo cansado, mesmo ferido, porque eu acredito que quando tudo parece balançar ao meu redor, Tu permaneces firme, caminhando ao meu encontro sobre as águas da minha própria tempestade. E é justamente sobre isso que o Evangelho de hoje quer falar ao nosso coração. O Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36, nos apresenta uma das cenas mais belas da vida de Jesus. Os discípulos estavam no barco, era noite, o vento era contrário, o mar estava agitado, eles remavam com todas as forças, mas pareciam não sair do lugar. Então, quando menos esperavam, Jesus veio ao encontro deles, caminhando sobre as águas. No começo, eles não reconheceram o Senhor, pensaram que fosse um fantasma. O medo falou mais alto do que a fé. E quantas vezes isso também acontece conosco? Quando a tempestade ocupa todo o nosso olhar, deixamos de perceber os sinais da presença de Deus. Não porque Ele tenha ido embora, mas porque a preocupação faz mais barulho do que a esperança. Jesus então lhes diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. Essas palavras atravessaram aquela noite e continuam atravessando a nossa. Talvez o Senhor esteja repetindo exatamente isso para você nesta manhã. Coragem, não porque tudo já esteja resolvido, mas porque Ele entrou na sua tempestade. Não é o acaso, não é a sorte, não é apenas a força do seu esforço, é Cristo caminhando ao seu encontro. Não tenhais medo, porque o medo nunca será maior do que aquele que domina o vento e o mar. Pedro então faz um pedido que parece estranho: Senhor, se és Tu, manda-me ir ao Teu encontro sobre as águas. Jesus responde apenas uma palavra: vem. Não fez um longo discurso, não explicou como seria, não prometeu que o vento iria parar, apenas disse: vem. Talvez Deus também esteja dizendo isso para você hoje. Dê mais um passo, continue caminhando, não desista da oração, não abandone a esperança, não entregue o seu coração ao desânimo, porque a fé cresce justamente quando damos um passo confiando mais na voz de Jesus do que nas circunstâncias ao nosso redor. Pedro começou a caminhar. Enquanto olhava para Cristo, conseguiu fazer o impossível. Mas quando desviou o olhar para o vento, começou a afundar. Essa talvez seja a imagem mais parecida com a nossa vida. Também existem dias em que caminhamos cheios de confiança, rezamos com alegria, sentimos paz, acreditamos que Deus está conduzindo tudo, mas basta uma notícia difícil, uma consulta médica, uma discussão dentro de casa, uma demissão inesperada, uma dívida que aparece e, sem perceber, nossos olhos deixam de contemplar Jesus para fixarem apenas o tamanho das ondas. É nesse momento que o coração começa a afundar, afunda na ansiedade, afunda na culpa, afunda na tristeza, afunda nas perguntas sem resposta. No entanto, existe um detalhe maravilhoso nessa passagem. Pedro começou a afundar, mas Jesus não esperou que ele chegasse ao fundo. Imediatamente estendeu a mão. Que palavra consoladora! Imediatamente, não depois de Pedro provar que era forte, não depois de merecer ajuda, não depois de conseguir resolver sozinho, o Senhor estendeu a mão naquele exato instante em que o discípulo reconheceu a própria fragilidade. Talvez seja isso que Deus espera de nós. Não que sejamos perfeitos, mas que paremos de fingir que conseguimos enfrentar tudo sozinhos. Senhor, quantas vezes tentamos carregar pesos
que não fomos criados para carregar. Queremos controlar o amanhã. Queremos encontrar respostas para tudo. Queremos garantir que nada de ruim aconteça com quem amamos. E acabamos vivendo cansados, porque colocamos sobre os nossos ombros responsabilidades que pertencem somente a Ti. Hoje nós queremos fazer diferente. Hoje queremos levantar novamente os olhos. Queremos olhar mais para Cristo do que para os ventos, mais para a Tua promessa do que para os nossos medos, mais para a Tua fidelidade do que para as nossas limitações. Senhor Jesus, se em algum momento desta caminhada eu comecei a afundar, segura novamente a minha mão. Se o medo diminuiu a minha confiança, fortalece a minha fé. Se a ansiedade roubou a minha paz, devolve serenidade ao meu coração. Ensina-me a caminhar um dia de cada vez. Ensina-me a confiar mesmo quando ainda não vejo a margem. Ensina-me a acreditar que a Tua mão continua estendida para mim exatamente agora. Que nesta segunda-feira eu nunca me esqueça de uma verdade. O vento pode ser forte, mas a presença de Cristo é sempre mais forte do que qualquer tempestade. E agora, Senhor, eu quero trazer diante de Ti as famílias, porque não existe casa onde não haja alguma luta escondida. Existem pais que carregam o peso de sustentar o lar e em silêncio têm medo de não conseguir oferecer aos filhos aquilo de que eles precisam. Existem mães que passam o dia inteiro cuidando de todos, mas terminam a noite sentindo que ninguém percebe o quanto elas também precisam de um abraço, de uma palavra de carinho, de alguém que pergunte sinceramente: como você está? Existem casais que ainda se amam, mas já não conseguem conversar sem que o orgulho ou o cansaço levantem um muro entre eles. Existem filhos que moram longe, outros que estão perto fisicamente, mas com o coração distante. Existem avós que todas as manhãs acendem uma vela e rezam pelos netos, pedindo apenas que eles nunca se afastem do Teu caminho. Olha, Senhor, para cada uma dessas famílias. Entra em cada casa como entraste no barco dos discípulos. Leva paz onde existem discussões constantes. Leva diálogo onde hoje existe silêncio. Leva perdão onde o ressentimento criou raízes. Leva esperança onde todos já pensam que nada pode mudar. Pensa, Senhor, naquele pai que saiu cedo para trabalhar e escondeu dos filhos a preocupação porque não sabe como vai pagar o aluguel deste mês. Pensa naquela mãe que, enquanto prepara o café da manhã, faz contas em silêncio para que nunca falte comida sobre a mesa. Pensa naquele casal que continua dividido por palavras duras que nunca deveriam ter sido ditas. Pensa naquela pessoa que mora sozinha e, ao fechar a porta de casa no fim do dia, sente um vazio que ninguém conhece. Pensa naquele idoso que espera apenas uma visita, uma ligação ou alguns minutos de atenção da própria família. Pensa naquela viúva que ainda coloca um prato a menos na mesa e sente saudade de quem partiu. Pensa naquele jovem que sorri diante dos amigos, mas quando chega ao quarto, trava uma batalha silenciosa contra a ansiedade, o desânimo ou a sensação de não encontrar sentido para a própria vida. Senhor, alcança especialmente os nossos filhos. Protege as crianças que estão crescendo em um mundo cheio de distrações e perigos. Guarda os adolescentes que tantas vezes procuram aceitação em lugares que só aumentam sua solidão. Sustenta os jovens que enfrentam a pressão de parecer fortes o tempo todo, mesmo quando estão cansados por dentro. Vai ao encontro daqueles que se afastaram da igreja, daqueles que deixaram de rezar, daqueles que perderam a esperança, daqueles que acreditam que já não existe mais um caminho de volta. Mostra-lhes que Teu amor continua esperando por eles com os braços abertos. E, Senhor, visita também aqueles que hoje enfrentam a enfermidade. Pensa naquela pessoa que acordou em um leito de hospital, naquela que espera o resultado de um exame, naquela que convive diariamente com uma dor que ninguém consegue enxergar, naquela que já perdeu as forças e só consegue repetir em silêncio: meu Deus, ajuda-me. Estende Tuas mãos sobre cada doente, toca os corpos cansados, fortalece os corações desanimados.
Consola aqueles que convivem com doenças crônicas, tratamentos longos e limitações que mudaram completamente sua rotina. Mas eu também quero rezar, Senhor, por quem cuida, por aquela filha que deixou seus próprios planos para acompanhar a mãe enferma, pelo esposo que passa noites sem dormir ao lado da esposa hospitalizada, pela mãe que acompanha o filho em cada consulta, escondendo as próprias lágrimas para transmitir coragem, pelos profissionais da saúde que tantas vezes carregam sobre os ombros o sofrimento de tantas famílias. Dá-lhes força quando estiverem exaustos, dá-lhes sabedoria nas decisões, dá-lhes um coração sempre cheio de compaixão. E agora, Senhor, eu te apresento aqueles que vivem preocupados com o sustento de suas casas. Tu conheces quem está procurando emprego, quem acorda cedo distribuindo currículos, quem trabalha honestamente e ainda assim vê o dinheiro terminar antes do fim do mês, quem faz contas para pagar os boletos, quem luta para manter o pequeno comércio aberto, quem depende da colheita, das vendas, dos clientes, das diárias ou de uma oportunidade que ainda não apareceu. Pai amado, não deixes faltar o pão de cada dia na mesa dos teus filhos. Abençoa o trabalho de cada família, abre portas onde tudo parece fechado, multiplica os recursos quando humanamente parecem insuficientes. Livra-nos do desespero que nasce da falta e ensina-nos a confiar que tu jamais abandonas aqueles que colocam a própria vida em tuas mãos. Mesmo quando o vento sopra contra nós, continua sendo o Senhor que conduz o barco da nossa história. E com essa confiança, unidos como irmãos e irmãs na fé, como filhos que confiam no Pai, rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal. Amém. Pai Santo, depois de rezarmos esta oração, o nosso coração volta ao Evangelho desta manhã. Assim como Pedro, nós também queremos caminhar olhando para Jesus. Sabemos que nem sempre conseguiremos evitar os ventos contrários, nem sempre teremos respostas imediatas, nem sempre veremos o caminho inteiro diante de nós. Mas hoje renovamos a nossa decisão de confiar mais na Tua presença do que nos nossos medos. Se em algum momento desta semana começarmos a olhar apenas para as ondas, lembra-nos de levantar novamente os olhos para Ti, porque é da Tua voz que nasce a coragem, é da Tua mão que recebemos força, é da Tua presença que vem a paz que o mundo não pode oferecer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre esta casa, que alcance cada quarto, cada porta, cada janela, que visite aqueles que estão trabalhando, os que permanecem em casa, os que viajam, os que estudam, os que estão hospitalizados, os que vivem sozinhos, os que carregam preocupações que ninguém conhece. Que o Senhor abençoe o alimento desta família, a saúde de cada pessoa, o trabalho de quem sustenta este lar, as crianças, os jovens, os idosos. Que nenhum mal prevaleça sobre esta casa, porque ela pertence a Cristo. E mesmo no meio de tudo isso, Senhor, eu não quero começar esta segunda-feira apenas fazendo pedidos. Quero também agradecer. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pelo ar que respiro, pela cama onde pude descansar, pela água que mata a sede, pelo café que aquece esta manhã, pelo pão colocado sobre a mesa, pelas pessoas que colocaste ao meu lado. Obrigado pelo trabalho que me permite recomeçar. Obrigado pelas pequenas alegrias que tantas vezes passam despercebidas, pelo sorriso de uma criança, pela mensagem de alguém querido, pela sombra de uma árvore, pela chuva que fecunda a terra, pelo canto dos pássaros, pela esperança que insiste em nascer mesmo depois de noites difíceis. Obrigado porque, mesmo quando eu não percebia,
Tu permanecias cuidando de mim. Recebe, Senhor, mais uma vez este dia. Recebe a minha vida exatamente como ela está, não como eu gostaria que fosse, mas como ela é. Recebe as minhas limitações, as minhas dúvidas, as minhas falhas, os meus medos. Recebe também os meus sonhos, os meus projetos, as pessoas que amo, aquilo que ainda espero, aquilo que já entreguei em Tuas mãos. Eu não quero carregar sozinho aquilo que pertence a Ti. Por isso, entrego tudo novamente ao Teu coração. Nossa Senhora Aparecida, Mãe querida e padroeira do Brasil, cobre-nos com o Teu manto de amor. Intercede pelas nossas famílias. Ensina-nos a confiar quando o caminho parecer difícil. Conduze-nos sempre para mais perto do Teu Filho Jesus. E que jamais nos falte a certeza de que uma mãe nunca abandona os seus filhos. Agora eu quero convidar você para um instante muito especial. Se puder, feche os olhos. Respire profundamente. Imagine Jesus caminhando até você. O vento ainda sopra, as ondas continuam ao redor, mas isso já não importa, porque Ele está diante de você. Jesus olha diretamente nos seus olhos. Não há condenação nesse olhar. Não há impaciência, existe apenas um amor infinito. Então Ele estende a mão e diz com voz serena: meu filho, minha filha, eu estou com você, não tenha medo, continue caminhando, eu não vou soltar a sua mão. Permaneça nesse silêncio por alguns instantes, fale com Deus do seu jeito. Se as palavras não vierem, não se preocupe, o Senhor também compreende as lágrimas, também entende o silêncio, também conhece aquilo que o coração ainda não consegue explicar. E leve consigo esta certeza durante toda esta segunda-feira: quem caminha com Jesus pode enfrentar ventos fortes, mas nunca enfrenta a tempestade sozinho. Se esta oração tocou o seu coração, escreva nos comentários: Jesus caminha comigo. Escreva com fé e faça dessa frase a sua oração ao longo deste dia. E se você conhece alguém que está atravessando uma tempestade, envie esta oração. Talvez seja exatamente a palavra de esperança que essa pessoa precisava receber nesta manhã. Continue rezando conosco a cada amanhecer. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor. E lembre-se, quando os seus olhos permanecem em Jesus, nenhuma tempestade tem a última palavra. Evangelizar é preciso,